Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni. Essa é a série de vídeos JavaScript básico e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o tipo booleano. Bom, basicamente é um tipo que trabalha com dois valores, true ou false, né? E temos basicamente dois valores em JavaScript também, que são os valores truth e os valores false. Os valores false são false, null, undefined, zero, none, que é not a number, e uma string vazia, tá? E o que são os truth? Os truth são os valores verdadeiros, são o oposto de false. Então tudo que for truth, todos os valores que não forem false, são truth. Então, no caso, um objeto vazio pode ser truth, um array vazio também pode ser truth, tá? Então, qualquer coisa que não seja false é truth, ok? Então, vamos olhar alguns exemplos aqui no... Bom, então vamos lá. A gente está aqui na parte de operadores de comparação no W3 Schools. Depois, se quiser dar uma olhada aqui no W3 Schools, tem bastante coisa legal. E tem essa tabela aqui, tá? Que exemplifica cada operador. Ele mostra aqui o tipo de operador que a gente vai trabalhar, a descrição dele, os exemplos, tá? De algumas comparações e o que ele vai retornar. Então, basicamente, esses operadores aqui, eles vão trabalhar com o tipo booleano, que é o tema desse vídeo aqui. Ok? A gente só vai passar rapidamente aqui para a gente entender e a gente vai fazer algumas comparações aqui no nosso console para poder a gente exemplificar como é que funciona, né, os operadores booleanos, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente e depois a gente parte para o console. Bom, então a gente tem aqui o double equal, ou equal to, né, a descrição. Esse operador aqui, o que ele faz exatamente? Ele vai fazer uma comparação de valor, tá? Vai pegar um valor de um lado do lado esquerdo, vai comparar com o valor do lado direito. E o que retornar dessa comparação, se for verdadeiro, vai retornar verdadeiro. Se for falso, vai retornar falso. Ou seja, em outras palavras, vai retornar false se for falso, eu vou retornar true se for true, tá? Bom, e o sinal de 3 iguais, o que realmente ele faz? Ele faz uma comparação um pouco mais específica, ok? Enquanto o sinal de 2 iguais, ele vai fazer uma comparação somente de valor. Então, se tiver um número sendo comparado com uma string, mas uma string com um número, no caso, eles vão comparar. Se forem iguais, ele vai retornar true. Aqui, no caso, não. Aqui ele só vai retornar verdadeiro, true, no caso, se realmente os dois forem do mesmo tipo e do mesmo valor. Vamos ver aqui rapidamente no console um exemplo. Vamos supor 5 é igual, 2 iguais no caso, a 5 string. Se a gente fizer essa comparação, ele vai pegar esse número e vai comparar com essa string. Só que ele vai comparar somente o valor, tá? Ele vai fazer uma conversão de tipo, ok? E essa conversão de tipo ela vai acontecer por debaixo dos panos. O interpretador faz isso para poder ele verificar se esses dois valores eles são iguais. Então ele não vai levar em consideração o tipo e vai verificar somente se o valor é igual ao outro. E ele vai dizer que é verdadeiro. Agora, se a gente colocar os três iguais, a gente vai ver que já não vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque ele vai pegar um número e vai comparar primeiro se é igual ao mesmo tipo numérico do 5, no caso string. Ele vai verificar que não, então ele vai retornar false. É o que aconteceu. Então, basicamente é isso. Os dois iguais. Ele faz a operação de comparação somente de valor. Os três iguais ele faz comparação de valor e de tipo, ok? E reparem que aqui nos exemplos da W3 Schools, eles estão colocando aqui um x, mas é um valor muito arbitrário. Aqui poderia ser um x, poderia ser qualquer valor, tá? Não confunda esse x ali, não sei se pode acabar confundindo a pessoa que está vendo pela primeira vez, ou não entende muito bem sobre programação, mas esse x ali pode ser qualquer valor. Então, se eu colocasse, por exemplo, declarar uma variável aqui, colocar, sei lá, 1, esse valor, opa, já foi definido, eu já devo ter usado antes aqui, então, deixa eu dar um F5 aqui rapidamente, ok. Eu tenho esse valor x agora, ele é 1. Se eu colocar x aqui da Enter, ele vai retornar 1. Então, se eu fizer essa comparação agora com x, ó, x é igual a 1, ele vai retornar true, porque aqui tem o valor 1, eu estou fazendo uma comparação de dois iguais, ou seja, ele vai só fazer a comparação de valor, não vai levar em consideração que é uma string, e vai retornar true, certo? Espero que tenha ficado claro isso. Vamos para frente agora. Então, vamos lá. Agora a gente tem aqui o not equal, tá? E o not equal restrito, que é basicamente o oposto, tá?
desses dois que a gente falou aqui anteriormente, o equal e o de 3 iguais, que no caso ele vai avaliar se o valor e o tipo são iguais. Aqui é exatamente o oposto, tá? Ele vai avaliar se não é igual e se não é igual, o valor e o tipo também da comparação. É basicamente aquele sinal de diferente, tá? Da matemática elementar, né? Do ensino fundamental, a álgebra elementar, que você vai ver lá na matemática. Só que aqui na programação, né, principalmente em linguagens mais antigas também, como C, C++, é praticamente a mesma coisa aqui, tá? O sinal é o mesmo, tá? É a exclamação e o sinal de igual. Só que no JavaScript a gente tem o sinal de igual duas vezes, no caso, que é o equivalente a esse aqui de 3 iguais, ok? Então a gente vai fazer exatamente o oposto da comparação que a gente fez aqui em cima, ok? Deixa eu só fazer 2 exemplos aqui, rapidamente. Eu vou criar uma variável 5, x, e aí eu vou colocar aqui o valor diferente de 5, ele vai comparar o valor de 5, que é um número, com um 5 string, só que ele está perguntando se não são iguais. Eles não são iguais, ele vai dizer que é falso, porque eles são iguais. O valor de 5, número, é igual a 5 string, com 2 iguais, ele vai dizer que é verdadeiro. Realmente eles não são iguais, porque o tipo deles é diferente, ok? Vamos seguir em frente. Bom, pessoal, e por último a gente tem aqui o maior, menor, né? Os sinais de maior, menor, universalmente conhecidos, maior igual e menor igual. Basicamente vão fazer aquilo que na matemática elementar a gente já conhece, né? Vai comparar se o número é maior do que o outro, ou se é menor do que o outro, se é maior ou igual que o outro, ou menor ou igual. A gente vai fazer aqui rapidamente, tá? A gente vai comparar aqui, por exemplo, 100, e vou colocar uma outra variável y aqui, é igual a 200. Então a gente vai colocar agora, x é maior do que y. Vai dizer que é falso, porque x não é maior do que y. Agora a gente vai perguntar, x é menor do que y, ou seja, 100 é menor do que 200, ele vai dizer que é true, certo? Agora vamos declarar mais uma variável aqui, eu vou dizer que ela é 100 também. Eu vou colocar agora, x é maior ou igual a c, que no caso eu declarei aqui em cima que x é 100, c é 100, x, que é 100, é maior ou igual a c? E aí? Vai dar verdadeiro. Por quê? Porque a gente está testando se o valor, ele vai testar, é maior, não é maior, mas ele está testando também se é igual. Então, se for igual, ou seja, se eles forem iguais, ou então x for maior do que c, que no caso é 100, então, no caso, vai dar verdadeiro. Bom, gente, para finalizar, vamos dar uma olhada aqui nessas duas páginas aqui, que falam sobre truth e false, aqui do MDN Web Docs, tá? A gente vai ver primeiro aqui o truth. O que são os valores truth segundo essa página aqui? Bom, em JavaScript, um valor truth é um valor que se traduz em verdadeiro quando avaliado em um contexto booleano. Todos os valores são truth, a menos que eles sejam definidos como false. Como eu tinha falado antes, qualquer valor que não for false, ele será truth, ok? Então, aqui a gente colocou aqui, no início a gente tinha colocado, os valores false são esses aqui, false, null, undefined, zero, none, que not a number, que não é um número no caso, né, a tradução literal, e aqui também a gente tem uma string vazia, que no caso são esses valores aqui. Se a gente testar aqui no terminal, a gente vai ver que todos eles realmente vão avaliar como falso. Para poder a gente analisar se um valor é falso ou verdadeiro, a gente tem um sinal de negação, tá? Aqueles operadores lá que a gente viu, dentre eles a gente tinha o sinal de diferente, que era uma exclamação e o igual ou 2 iguais. Mas aí a gente pode também fazer um sinal de negação. Quando a gente nega alguma coisa, a gente, por exemplo, eu quero dizer o não true. O que é um não true? O não true é false. Mas se eu quiser dizer uma negação de outra negação, eu vou fazer uma inversão de novo. Então, esse sinal de exclamação, que é negação, ele faz a negação de um valor. A negação, o que é a negação na lógica? Tudo que você nega, você pega o valor, que é aquele valor de fato, e faz a inversão daquele valor. Então, se o valor é true e eu nego ele, eu torno ele false. Se um valor é false e eu faço uma negação dele, eu torno ele true. Por exemplo, não false, ele é true. Agora, se eu fizer uma dupla negação, eu vou trazer ele de volta para o que ele era originalmente, certo? Porque se eu faço uma negação de true, ele vai virar false. Mas se eu nego false de novo, ele vai virar true de novo.
Quer ver? Ó, não true 2 vezes é igual a true. E não false 2 vezes é igual a false. Então, para qualquer valor que eu quiser saber se ele é falso ou verdadeiro, eu posso colocar essa dupla negação aqui, certo? É um macetinho para a gente saber quando um valor é falso ou verdadeiro. Então, se eu colocar não, 0, ele vai me retornar false. Se eu colocar não, no, ele vai me retornar false. Se eu colocar não, string, vazia, ele me retorna false. Então, não, undefined também, vamos testar logo todos eles. E não, not a number, também false, certo? Agora vamos ver alguns exemplos aqui de truth, tá? A gente viu os exemplos de false, inclusive a gente acabou não olhando aqui, né? Mas o que é que o MDN WebDocs fala sobre valores false? Um valor false é um booleano, é um valor que se traduz em falso quando avaliado em um contexto booleano, ok? E o JavaScript usa o type coercion em contextos booleanos. O que é o type coercion? Tá? A conversão de tipo forçada do JavaScript. Ele faz a conversão para fazer comparação. Basicamente isso, ok? Quando a gente trabalha com aqueles 2 iguais e os 3 iguais, é essa comparação forçada que ele faz. Então vamos verificar aqui agora alguns exemplos de truth. Por exemplo, um array vazio é um valor truth, tá? Um objeto vazio também é um truth. Uma string contendo um valor qualquer, por exemplo, 0, tá? Ele é um truth. Se eu colocar aqui uma string contendo hello world, com certeza vai ser um valor truth, ok? E como você viu aqui, são valores que não são false. O que não for false é truth, ok? Então basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido esse vídeo aqui, tenha sido instrutivo para você que está começando na linguagem, ou você que já está caminhando há algum tempo. E no próximo vídeo a gente vai falar aí sobre outros assuntos legais sobre JavaScript. Fique atento aí, se inscreve no canal, toca o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.